Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a 4ª edição do Hackfest e os vencedores da Maratona Tecnológica e da Virada Legislativa, realizadas em agosto na Estação das Artes em João Pessoa. Também vai vir matéria sobre o lançamento da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e sobre o evento promovido pelo Ministério Público da Paraíba para discutir a desigualdade de gênero e a representatividade da mulher nas instituições. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça de Defesa da Mulher vítima de violência doméstica e familiar da capital, Rosane Araújo. Ela vai falar sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o Hackfest 2018 e conhecer as equipes vencedoras da Maratona Hacker e da Virada Legislativa. Durante 4 dias, centenas de profissionais e estudantes uniram esforços para a criação de ferramentas de combate à corrupção. De 16 a 19 de agosto foi realizada, na Estação Cabo Branco, a 4ª edição do Hackfest, por uma sociedade politicamente participativa. Logo na abertura do evento, os presentes puderam assistir a palestras proferidas por grandes profissionais, como o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Daniel Bramati, que mostrou como o jornalismo de dados pode ajudar no desenvolvimento da sociedade. Existe uma linha do jornalismo que é o chamado jornalismo de dados, que exige ou que você domine as tecnologias ou que você tenha ao seu lado alguém que domine ela. E a gente tenta fazer essa integração entre profissionais da imprensa e programadores para tentar extrair das montanhas de dados públicos que estão disponíveis, mas que estão pouco usados, para extrair informações relevantes desses dados. O ministro da Transparência e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, também participou do evento, falando sobre o uso de dados e da tecnologia para controle social no combate à corrupção. O ministro destacou também a importância de eventos como o Hackfest. É um evento que ele consegue trazer a sociedade civil para próximo do governo. A gente disponibiliza bases de dados, onde o cidadão, dentro do seu olhar, pode pegar essas bases e trabalhar de diversas maneiras, obter informações, tirar conclusões através de análise de dados. Isso é importantíssimo. Muitas dessas informações elas são aproveitadas por nós posteriormente e são disponibilizadas para a população possa exercer essa ferramenta para a sua principal atividade, que é o controle social. O evento contou com a participação de membros do CNMP e de procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. O Conselho Nacional do Ministério Público tem interesse em incentivar todo o movimento da sociedade em prol de transparência, combate à corrupção e controle dos cidadãos, do poder público pelos cidadãos. E, na verdade, o que temos aqui é uma expressão autêntica da sociedade desenvolvendo sistemas, programas, aplicativos, usando tecnologia para controlar o poder público, para poder dar mais transparência. Sem dúvida nenhuma, é a típica expressão, o típico evento que o CNMP tem que estar presente, tem que estimular e aplaudir, que foi uma belíssima organização que o Ministério Público da Paraíba, junto com a Câmara de João Pessoa e os demais entes envolvidos, organizaram. Eu penso que o Hackfest ele é importante, fundamental em várias frentes. Uma das frentes em que ele é importante, e talvez a maior delas, seja o fato de que o Hackfest é um evento de participação democrática. É a sociedade que se reúne, troca informações, troca conhecimento e a partir daí gera novas soluções para os problemas que nós temos. Essa participação democrática é o empoderamento da população na busca da probidade, no combate à corrupção. E isso é muito significativo, não só pelas soluções que são criadas, mas pela própria participação e os contatos que são feitos, a sociedade passa a atuar em rede.
O Hackfest 2018 recebeu mais de 600 inscrições, das quais foram selecionadas 250 maratonistas para participarem dessa edição do evento. Então, de hoje de noite, da quinta de noite até o domingo pela manhã, nós teremos 250 pessoas juntas num espaço tentando criar novas coisas para a sociedade, para contribuir para a sociedade na forma como a gente participa da política. Várias palestras e painéis foram apresentados e uma das mais aguardadas foi a que discutiu a Operação Lava Jato. São duas vertentes muito importantes para nós enfrentarmos a corrupção hoje no nosso país. A gente precisa somar os dois vetores para a gente ter os melhores resultados para a sociedade. A gente precisa de tecnologia para aprimorar as investigações e a gente precisa do engajamento da sociedade para poder também atuar de forma vigilante. A gente precisa estar vigilante sobre o que o governo está fazendo, o que os órgãos de controle estão fazendo, e para isso a gente precisa ter acesso à informação. E quando a gente fala de acesso à informação, a gente está falando de dados abertos, dados completos, de fácil acesso, que a população possa ver, possa acessar e possa auxiliar os próprios órgãos de controle nessa investigação, nesse controle também de todas as mazelas que a gente tem no nosso país. A novidade do Hackfest 2018 foi a virada legislativa, que contou com o apoio da Câmara Municipal de João Pessoa. No domingo, 27 equipes apresentaram suas ideias. A gente criou um projeto de lei para que o governo, sempre que possível, utilize software livre e aberto. Por quê? Porque se gastam hoje no Brasil 3,7 bilhões de 6 bilhões que se gastam com software só renovando licença, sendo que vários órgãos públicos contratam empresas de software para produzir um software que já resolve o problema de alguns outros órgãos. Depois de cerca de 20 horas dedicadas à criação de aplicativos e de propostas de projetos de leis de iniciativa popular, é chegada a hora de conhecer os ganhadores do Hackfest 2018. Na trilha de leis, em primeiro lugar, ficou para o projeto Para Elas. Em segundo lugar, Estamos de Olho. Em terceiro, Democracia Digital. Em quarto lugar, Abre Aí. E em quinto lugar, a Lei do Respeito Mútuo. Já na trilha de tecnologia, os premiados foram: em primeiro lugar, Cadê o Meu Remédio? Em segundo lugar, Lupa na Toga. Em terceiro, Não Nasci para Ser a Outra. Em quarto lugar, Brasirama. Em quinto lugar, Foca Aqui. Em sexto lugar, Câmara das Deputadas. E em sétimo lugar, Me Diz Quem Tu És. Foi, primeiramente, incrível participar do Hackfest, da Virada Legislativa, porque eu acho que eu nunca fui um evento tão colaborativo como aqui. Então, é um evento que todo mundo se pergunta, é um evento que todo mundo contribui. E é bem interessante falar que eu sou a única pessoa da área de direito do grupo e todo o resto era programador. Então, para a gente saber quanto cada um tem para contribuir dentro do evento como um todo. Que a gente queria que o usuário tivesse a experiência de como é assumir diferentes perfis de outras pessoas, as características, as dificuldades dessa pessoa ao longo da vida, de classe social diferente, etnias diferentes. Então a gente acabou trabalhando nisso e construiu o jogo. E através de cálculos estatísticos e os dados do IBGE, que a gente trabalha em cima da base de dados dele, construir toda essa dinâmica para que no jogo ele tenha essa interatividade e possa ter ou mais dificuldades ou mais facilidade, dependendo do perfil da pessoa. Toda edição que tiver, eu estou dentro. O Procurador-Geral de Justiça fez um balanço positivo do evento. Primeiro pela quantidade de participantes inscritos, né? Ultrapassamos os 800 participantes inscritos, 250 selecionados, tanto para a parte de construção de aplicativos, de ideias, como de projetos de lei. A participação maciça da população nas palestras, né, de alerta sobre fiscalização, transparência, finanças públicas, controle da gestão pública. E assim, o resultado estamos aguardando, os aplicativos que serão premiados, mas fica a certeza de um momento de reflexão, de participação, de transparência, porque é isso que se constrói. Nós precisamos renovar, estamos na 4ª edição, mas precisamos renovar e construir cada vez mais, incentivar esses eventos para que a gente possa trazer a população para junto os órgãos de controle e conjuntamente tentar combater e controlar a gestão pública. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o lançamento da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e sobre o evento que discutiu a desigualdade de gênero e a representatividade da mulher nas instituições. Não saia daí! Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força.
ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Mais que um tabu, o suicídio é um problema de saúde pública que tem aumentado a cada ano o número de vítimas. Por conta disso, várias instituições, como o Ministério Público da Paraíba, lançaram a campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo prevenir o suicídio. É o que você confere agora. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba, em 2017 foram registradas mais de 250 mortes por suicídio no estado. Em média, o Sistema de Informação sobre Mortalidade registra uma morte autoprovocada a cada 34 horas. Diante desta realidade, o Núcleo de Políticas Públicas do Ministério Público da Paraíba e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de João Pessoa lançaram na última terça-feira, dia 28, a campanha Setembro Amarelo, Vamos Falar da Vida, com a realização de um painel sobre as ações de prevenção ao suicídio. O evento contou com a parceria de diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Os altos índices de cometimento de suicídio, né? Por exemplo, na Paraíba, a cada 34 horas uma pessoa comete suicídio. Então, foi a partir deste momento, desta situação, que nós resolvemos lançar a campanha Setembro Amarelo, tendo como slogan Vamos Falar sobre a Vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os comportamentos suicidas são mais comuns em certas circunstâncias devido a fatores culturais, genéticos, psicossociais e ambientais. Entre esses fatores estão estresse social, problemas familiares, traumas, perdas, questões de orientação sexual e perturbações mentais. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Alfredo Minervino, em muitos casos o suicídio pode ser prevenido. Qualquer pessoa que diga eu queria morrer, qualquer pessoa que diga eu gostaria de não acordar mais, eu gostaria de resolver todos os meus problemas se eu pudesse desaparecer, tem que ser visto. Qualquer tentativa tem que ser vista com muito cuidado. Por mais que ela seja absurdamente com caráter letal, tomar um comprimido 2 ou 3, é um alerta disso. Alguns fatores de risco são estatísticos, né? Mais comum em homens, entre a segunda e a quarta década de vida, pessoas que não têm uma ligação afetiva maior, pessoas desempregadas, com doenças consumptivas, principalmente doenças graves, pessoas que não têm uma relação de vínculo, todas essas estariam muito mais propensas a cometer suicídio. E, claro, portadores de depressão e ou doença mental. Algumas atitudes também podem ajudar a diminuir o número de suicídios. O apoio da família, amigos, crenças religiosas, atividades físicas, além, é claro, da ajuda profissional. Uma do que o CVV sempre trabalha é de falar de fato abertamente, né, de tratar o assunto abertamente. Por exemplo, esse final de semana nós temos um simpósio em Belo Horizonte, né, voltado para a mídia, né, para os repórteres, enfim. E então a gente trata justamente de como falar do suicídio, né, TV, rádio, enfim, né, na mídia como um todo. Então o CVV trabalha muito nessa vertente de falar abertamente. Bem, hoje está se formando uma rede, né, aqui na Paraíba, mas se tratando de CVV é através do telefone 188, que funciona 24 horas. O Ministério Público Federal e Estadual pretendem continuar acompanhando ações relacionadas à saúde mental para garantirem que as pessoas vulneráveis ao suicídio recebam um tratamento adequado,
através dos serviços de saúde. A ideia, primeiro, é dar visibilidade ao tema, convocando as autoridades públicas para que, em conjunto, nós possamos dialogar e pensar nas ações que serão viáveis. A primeira delas seria buscar deflagrar, no âmbito do sistema de saúde, em conjunto com o Ministério Público do Estado, com os parceiros, colegas do Ministério Público do Estado, uma programação para a realização de rodas de diálogo para detecção precoce dessas situações que possam gerar o ato extremo do suicídio. E fazendo isso, acompanhando aqueles locais, aquelas zonas em que haja maior incidência desses casos, ou em que tenha havido haja progressão desses índices de ocorrência de suicídio, para que nós possamos acompanhar o efeito na sua eventual redução. Esta campanha de hoje, ela é um componente dessa estratégia, porque ela convoca a população a ela atentar para essas situações dentro de casa. As famílias possam estar atentas àqueles sinais que indicam eventual risco ou indicam sofrimento psíquico e risco de ocorrência dessas situações. Fora isso, nós buscaremos, em conjunto, em alternativas de médio prazo, junto à União, junto ao Ministério da Saúde, a possibilidade de inclusão do Estado da Paraíba em programas que já existem, que procuram capacitar melhor e dar melhor estrutura para os serviços de saúde terem um atendimento mais amplo. Então, a ideia inicial é essa. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o evento promovido pelo Ministério Público da Paraíba para discutir um problema grave que também atinge o Ministério Público brasileiro: a desigualdade de gênero e a baixa representatividade da mulher em cargos de chefia e decisão. No mês de agosto, representantes do Ministério Público da Paraíba e instituições parceiras se reuniram para discutir diversos temas relacionados à representatividade da mulher nas instituições e estratégias para modificar o cenário atual, em que as mulheres ainda têm uma baixa representatividade nesses ambientes. A roda de conversa trouxe diversas discussões, entre elas, igualdade de gênero, o empoderamento da mulher, violência doméstica e assédio no ambiente de trabalho. Esse tema ele foi dentro do Ministério Público Brasileiro, iniciado através do projeto Cenários, que foi um projeto que visou fazer um diagnóstico da questão da representatividade da mulher dentro do Ministério Público. E a partir da publicação desse projeto, nós sentimos a necessidade de, internamente, dentro do Ministério Público da Paraíba, discutir essa questão, não só entre nós, mas também com as outras instituições. A roda de conversa contou também com a participação da promotora de justiça Ana Lara de Camargo Castro, que apresentou o estudo realizado em junho pelo Conselho Nacional do Ministério Público, intitulado Cenários, no qual apontou a desigualdade de gênero no Ministério Público brasileiro. A pesquisa foi desenvolvida pela Comissão de Planejamento Estratégico no âmbito do projeto que realiza o novo planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro para 2020 e 2029. Então, nós fomos pesquisar a representatividade das mulheres nos cargos de mando, chefia, liderança, assessoramento dentro da instituição. Cargo de procurador-geral, corregedor, conselhos, colégios, fora da administração superior também, associações, cargos de assessoria de procurador-geral, de secretários gerais. E o que nós descobrimos com a pesquisa é ainda uma baixa representatividade das mulheres. Então agora nós estamos discutindo estratégias dentro do Conselho Nacional do Ministério Público e também nos movimentos de mulheres do Ministério Público, também em eventos como esse que está sendo realizado hoje lindamente pelo Ministério Público da Paraíba. Quais são as estratégias? Como que a gente pode atuar para reduzir essa desigualdade na representatividade? Então, se a gente considerar, por exemplo, o cargo de procurador-geral, né, que é o cargo aí máximo da instituição, desde a Constituição de 88, que nós pesquisamos até agora, nós temos apenas cerca de 15% de mulheres que ocuparam esse cargo máximo. No cargo de corregedor, cerca de 22% de cargos ocupados por mulheres desde a Constituição de 88. Então, proporcionalmente, ainda é um número muito baixo de representatividade. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, vítima de violência doméstica e familiar, Rosane Araújo. Ela vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que no mês de agosto completou 12 anos. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança.
A nossa cidade tem emenda cidadã. Tem melhorias pra gente. Na escola de Marina, tem emenda cidadã. No projeto de João, tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia, tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos. E na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Rosane Araújo. Ela é titular da Promotoria de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da capital e vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto completou 12 anos. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia, Bruna. Prazer é meu. Promotora, vamos começar a entrevista explicando o que é a Lei Maria da Penha e por que ela recebeu esse nome. Antes é importante esclarecer que até nós chegarmos à Lei da Maria da Penha, que foi aprovada, publicada em 7 de agosto de 2006, nós tivemos uma longa caminhada para a efetivação e reconhecimento dos direitos das mulheres. Sem dúvida nenhuma que a Lei Maria da Penha é um marco, é um divisor de águas no reconhecimento dos direitos das mulheres. E como nasceu a Lei Maria da Penha e por que ela tem esse nome que você está falando aqui? É bom lembrar de que Maria da Penha é em homenagem a uma bioquímica cearense, portanto, uma mulher de formação acadêmica, que foi casada com um colombiano também de formação acadêmica, e em que em 1983, alguns anos depois do casamento, sofreu 2 tentativas de assassinato. Primeiro, com um tiro enquanto ela dormia, e ele forjou que seria um assalto. E ela passou 4 meses internada, volta para casa e tem uma segunda tentativa de homicídio. Dessa vez, ela para ser eletrocutada num chuveiro com os fios elétricos expostos. Até que ela foge de casa com as 3 filhas, e esse fato foi em 1983. E aí, por conta da negligência, da omissão do Estado brasileiro em punir esse fato especificamente, ela buscou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado, e a partir dessa condenação nasceu a Lei Maria da Penha, lógico, fruto de uma longa caminhada dos movimentos sociais, movimento de mulheres em especial, até que ela foi sancionada pelo presidente Lula, na época, em 2006. Traz marcos importantes, inovações importantes. Por quê? Já vou me adiantando. Por quê? Ela traz para que se trabalha em relação à violência contra a mulher, que é uma mazela mundial, não é só da Paraíba, nem só do Brasil, infelizmente ainda o é, apesar de vivermos numa sociedade moderna, mais inclusiva, mais aparentemente mais democrática, mas em certas questões nós ainda estamos vivendo com mazelas, numa sociedade quase que primitiva. Então, ela trabalha em 3 frentes, a Lei Maria da Penha. No campo da repressão, né, punindo os agressores, no campo da assistência, porque quando essa mulher entra no sistema, nós devemos acolhê-la da assistência psicológica, assistência jurídica, empoderando essas mulheres para que saia do ciclo da violência doméstica, que poderia depois até nós falarmos um pouco sobre o ciclo da violência, que começa com pequenos ruídos de comunicação, parte para ameaça até que chega na sua fase mais grave e aguda, que são as agressões físicas, quando não o feminicídio. Aí se trabalha na parte da repressão, na parte da assistência, dando esse suporte às mulheres e especialmente na prevenção. Então, hoje nós temos uma rede de proteção à mulher, né? Então, nós temos os serviços. Por isso que existe hoje a Promotoria da Mulher. Existe hoje o Juizado de Violência Doméstica, existem as delegacias da mulher, tem os centros de referência da mulher, tem as casas-abrigos, então tem toda uma rede. Então a Lei Maria da Penha trouxe essa inovação de se trabalhar de forma multidisciplinar e intersetorializada. Então são vários organismos e órgãos do Estado, também as secretarias especializadas das mulheres, onde tem políticas públicas voltadas para isso. Então tem esse viés.
mais completo na abordagem, no enfrentamento da violência doméstica, que não se resume só à parte de repressão. O que consiste isso? Consiste nos agressores, nesses homens, responderem a ações penais pelos delitos cometidos. Essa é a grande inovação de se trabalhar em uma rede de forma articulada, intersetorializada nessas frentes, porque se nós não tratarmos a violência doméstica, a violência como um fenômeno multicausal e complexo, nas causas determinantes, eu trabalhar somente no campo da repressão, é praticamente chover no gelo, por isso que se pergunta muito, mas a Lei Maria da Penha tem servido? Não está aumentando essa violência? Eu digo que não, aparentemente. Ou eu digo que é mais forte, é mais factual, de que essas mulheres têm procurado mais. Aquela violência que antes ela era invisível, vamos dizer assim, que era no campo privado, aquele slogan comum de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje a sociedade tomou para si, porque essa dignidade da mulher vítima de violência não só pertence a ela, mas ela é um bem coletivo, por isso que existe a Lei Maria da Penha. Então, é responsabilidade da mulher, que é a vítima direta, da sociedade e do Estado fazer esse enfrentamento. Promotora, após 12 anos de existência da Lei Maria da Penha, como a senhora enxerga a sociedade antes e depois dessa lei? Sem dúvida nenhuma é um marco, sem dúvida nenhuma é um marco, antes e depois da Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma. Ela trouxe essas inovações, como eu falei, essa abordagem multidisciplinar. Hoje, nós não só tratamos a mulher no campo da repressão àquele agressor. Nós devemos tratá-las como sujeito de direito e como ser humano vulnerável, sabendo que a violência ela é relacional. Tanto é que a própria Lei Maria da Penha contempla o quê? De se trabalhar com esses homens. Por que esses homens são agressores? Porque muitas vezes repete a história dos seus pais, dos seus avós, essas meninas, essas mulheres, repetem a história das suas mães, das suas avós. Então, é um desafio a compreensão do fenômeno da violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha trouxe esse ganho e de se trabalhar, por exemplo, de uma forma permanente, com a capacitação de, para termos um conhecimento mais apurado e se ter uma abordagem mais aprofundada e não ficar o que eu chamo nessa tábua rasa, ou melhor dizendo, simplesmente na repressão. Eu reprimi, o homem respondeu uma ação penal, foi condenado e por aí acabou. Quando muitas vezes esse homem vai replicar esse comportamento em outros relacionamentos e a mulher de igual forma. Então a Lei Maria da Penha contempla, por exemplo, se criar grupos ou centros educacionais para os homens. Isso é uma grande inovação. Que a academia se dedica à pesquisa, porque na medida em que nós pesquisamos de forma mais aprofundada, nós iremos fazer uma abordagem muito mais qualificada nesse enfrentamento, porque é preciso, urgente, que nós todos nos debrucemos de forma profunda sobre essas causas determinantes, essas causas históricas. Como ela foi construída, as diferenças entre homens e mulheres serviram de pretexto para se construir sistemas sociais e jurídicos diferentes para homens e mulheres. Para a gente só dar um exemplo, até 1962, viu, telespectadores, nós mulheres éramos consideradas só relativamente capazes. Nós só fomos adquirir nossa capacidade civil plena em 1962, com o chamado Estatuto da Mulher Casada. Você imagina quem é hoje este agente, essa pessoa, o menor de 18 anos. Então, não importava a idade. Então, é uma longa caminhada e a Lei Maria da Penha trouxe visibilidade para a discussão e hoje é uma temática no mundo inteiro, a violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma. Então, ela tem sido um marco importante nesse enfrentamento, porque exige de nós, todos que atuamos, essa abordagem multidisciplinar, essa compreensão sistêmica que a violência, ela é relacional. Então, ela é sistêmica. Eu não posso trabalhar só a mulher, eu não posso trabalhar só o homem, nem o filho, porque nós temos que tratar de forma sistêmica a violência enquanto um fenômeno e uma mazela que angustia todos nós que atuamos de forma direta e a sociedade também tem se angustiado com esse fenômeno que nós desejamos tanto que ele seja definitivamente
findo uma sociedade dita pós-moderna. Promotora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma vez, pela oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.